Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na sua encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria, que existiram. Encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade, tão sonhada, tão procurada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do nosso coração tem uma condição: temos que arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos colocar mãos à obra? E nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo dos gentios diz o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olhem só, a frase curta, mas extremamente importante. Então, vamos repetir para que a gente fixe bem fundo no nosso espírito. Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Cansaço e fazer o bem são duas coisas complicadas, não é? Porque muitas vezes, em função da necessidade de manutenção, de termos uma vida razoável, nós trabalhamos muito e aí cansamos. E quando chega na hora de fazer o bem, normalmente a gente deixa de lado porque acredita, de maneira incorreta, que o mais importante é a manutenção do nosso corpo, a manutenção da matéria. Precisamos vestir, nos locomover, nos alimentar, e esquecemos da alimentação do espírito. Por isso que Paulo pede: não vos canseis de fazer o bem. Porque nós vivemos em um planeta de provas e expiação, onde a dor, o sofrimento são nossos companheiros. Então, as crises fazem parte da nossa existência. E quando as crises nos visitam, ante os problemas humanos, é justo que meditemos nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural que reflitamos no impositivo do burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, vamos pensar igualmente na lei de renovação, capaz de trazer prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam necessárias. Pois é. As crises. No alfabeto chinês, a crise é representada por um ideograma que significa ameaça e também oportunidade. Então, partindo desse princípio, a crise é uma ameaça porque ela nos cobra erros que cometemos no passado. Mas também é uma oportunidade para quê? Para nos melhorarmos. Então, por isso que Paulo pede: não vos canseis de fazer o bem. E tudo que nos acontece
está dentro da lei de causa e efeito. Hoje, nós estamos sentindo o efeito das nossas ações no passado. O efeito pode ser benigno, mas também o efeito pode ser uma cobrança de erros que nós cometemos nas encarnações anteriores. Basta a gente olhar para a história da humanidade para compreender que, se hoje nós somos espíritos bonzinhos, ainda não somos bons. Somos ainda espíritos imperfeitos, mas se hoje somos bonzinhos, eu sempre digo brincando que nas nossas encarnações passadas, todos nós somos mauzinhos. Basta olhar a história da humanidade. Algumas vezes nós éramos o ator principal, outras vezes o coadjuvante, outras vezes éramos parte da manada. Ah, mas eu cometi meus erros no passado porque eu fui influído pelos meus companheiros. Não esqueça que quando nós aportamos no reino hominal, vindo do reino animal, nós adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer ou não fazer, e adquirimos também a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, por isso que Paulo pede, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque fazendo o bem, praticando a caridade, sendo paciente, sendo misericordioso, não sendo intransigente, nós estamos aí galgando os degraus necessários para a nossa evolução espiritual e para também, quando retornarmos à pátria espiritual, vamos estar em regiões melhores do que quando de lá saímos. Então, quando Paulo nos fala em fazer o bem, ele nos pede para quê? Para amar. É um verbo fácil de falar, mas difícil de praticar. Por quê? Porque o amor deveria ser o ingrediente que falta para conquistarmos a felicidade. Já temos um pouco de amor, sim. Amamos nossa família, nosso time do coração, nosso partido político, nossos amigos, sim. Durante estes milênios que viemos reencarnando, desencarnando, reencarnando novamente, nós já aumentamos um pouco a nossa capacidade de amar, mas para que possamos fazer o bem mesmo, nós precisamos amar também aqueles que nos machucam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nós dizemos que são os nossos inimigos, mas são os nossos melhores professores, porque eles colocam o dedo na nossa ferida, ou seja, mostram os nossos vícios, mostram os nossos defeitos, e a gente sempre teima em varrer para baixo do tapete, não é? Somos bonzinhos, eu não tenho defeito, não. Quem tem defeito é os outros, mas não. Como a Terra ainda é um planeta de provas e expiação, todos nós que estamos aqui, a grande maioria são espíritos imperfeitos, e então temos que trabalhar para nos melhorar. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.